Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão aos comentários de vocês. Um forte abraço para Fátima Silva e o comentário aqui da Marli também, né? Ontem nós falamos sobre a destruição do Templo de Jerusalém e eu gostei muito do comentário dela aqui. No final do comentário dela, ela coloca aqui: o templo santo e perfeito caiu, mas 3 dias apareceu ressurreto. Obrigado e até amanhã. Fazendo uma referência à morte e ressurreição de Jesus Cristo, o corpo dele se referindo como um templo, né? Achei lindo. E também o Cláudio Valério também, ele falou assim, ó: o verdadeiro templo foi levantado 3 dias depois da morte de Cristo. Gostei demais. Gratidão pelos comentários de vocês. Vamos lá para a mensagem de hoje do Vem Segue. Vou continuar aqui em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 23. Então, o versículo 1 e 2, que nós estudamos ontem, falou sobre a destruição de Jerusalém. Aqui, a partir do versículo 3, também vai falar da destruição do templo e de outras coisas também para a nossa época, tá bom? Vamos lá que eu vou lendo e já vou explicando aqui, ó. Versículo 3, né, logo depois deles saírem do templo, irem para o Monte das Oliveiras ali, diz assim, ó: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos, em particular, dizendo... Guarde essa palavra aqui, ó, em particular, tá bom? Jesus Cristo ensinou essas coisas em particular para os discípulos ali, né? Aqui se referindo aos apóstolos, dizendo, eles perguntaram, né, dizendo: quando será essas coisas? Que sinais haverá da tua vinda, do fim do mundo, né? Na tradução de Joseph Smith, fala que essas são as perguntas que os apóstolos fizeram, né? Dize-me quando são essas coisas que disseste a respeito da destruição do templo, dos judeus, e qual é o sinal da sua vinda e do fim do mundo, ou seja, da destruição dos iníquos, que é o fim do mundo. Então eles fazem perguntas específicas aqui, e Jesus Cristo vai respondendo aqui, e a gente vai falando qual é a interpretação dessas coisas que Jesus Cristo está dizendo aqui, tá bom? Então vamos lá, aqui o versículo 4, Jesus Cristo começa respondendo. Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. De fato, né, muitos, né, desde daquela época, e em nossa época também, eu fiz uma pesquisa rápida aqui, só em nossa época agora, né, em 2023, eu fiz uma pesquisa rápida e eu encontrei 3 pessoas que se intitulam Cristo, tá bom? Que dizem ser o Cristo, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidamente aqui, ó. Nós temos aqui do Brasil, né? O Henri Cristo. Nós temos aqui também, esse aqui é da Rússia, tá bom? E temos um outro aqui também, que esse aqui é da Austrália, né? Todos esses se denominam como o Cristo, tá bom? Que vieram já como Cristo. Mas as próprias palavras de Cristo falam aqui, né? Que nós não sejamos enganados, né? Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, tá bom? Continuando aqui, ele continua dizendo, quando ele fala sobre essa parte de muitos virão em meu nome, né? Ele está falando de coisas dos últimos dias realmente, tá bom? Mas aqui ele começa a falar também sobre a destruição de Jerusalém, né? Ele continua dizendo aqui, ó: ouvireis de guerras e rumores de guerras, e vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Olha que interessante, né? Essa profecia ele falando que vai haver guerras e rumores de guerras, né? Mas ele mesmo ele está dizendo que essas coisas que ele está nos contando não é para nos assustar, para a gente ficar com medo, né? Mas sim para nós ficarmos alerta e quando essas coisas vão acontecendo, nós pegarmos e ficarmos realmente desejosos. Ah, o Cristo está chegando, né? Cristo está vindo, a segunda vinda vai acontecer. Então esse é o sentido. Também, guerras e rumores de guerras, né? Ele não marca uma data cronológica para saber quando o Cristo vai vir. Até as palavras de Cristo ainda dizem aqui, ó, e ainda não é o fim, tá bom? Então, guerras por guerras, né, tá tendo desde o do começo do mundo, tá havendo guerra. E o próprio Cristo diz, ainda não é o fim. E ele continua aqui, né? Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares.
Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Essa parte é importante, né? Todas essas coisas que acontecem são os princípios das dores. Aqui, na tradução literal aqui, seria como dores de parto mesmo, né? Deixa eu ver se eu peguei aqui, ó. A última palavra literalmente quer dizer pontadas do parto, né? Sabe quando a mulher vai dar à luz? É, então ele está falando que essas guerras, rumores de guerras, pestes, é, tudo isso são como dores de parto. E a mulher, quando ela vai dar à luz, né, de acordo com o que nós conhecemos, né, as mulheres podem falar melhor sobre isso, mas elas têm dores de parto antes, né, e a dor vem e vai embora. E à medida que vai se aproximando de dar à luz, as dores vão ficando mais intensas, ou seja, maiores, e também o intervalo entre essas dores, porque a dor vai e vem, vai ficando mais curto, tá bom? Então aqui é um simbolismo de que cada vez vai haver mais guerra, tá bom? Em curtos períodos de tempo, né? Vai haver mais guerra e guerras piores ainda, tá bom? Então esse é um sentido aqui que é falado sobre as dores de parto. Bom, eu gosto de fazer algumas referências, né, sobre essas dores de parto, então eu peguei lá em Apocalipse também, para a gente falar um pouco sobre essas dores de parto, tá bom? Aqui em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: e viu-se um grande sinal no céu. O grande sinal no céu aqui, né, também é dito em Mateus 24, a gente é capaz de estudar ainda essa semana, mas fala que é algo, né, que vai aparecer no sol. Em Doutrina e Convênio tem também, eu acho que eu vou juntar essas três para compartilhar com vocês, mas nós não sabemos especificamente que sinais vão ser esses, tá bom? Dos astros, né, lua, sol. Porém, astrólogos, né, vão querer dizer que é um fenômeno, alguma coisa assim, mas eu pouco me importo, né, se é um fenômeno natural ou não, ou se vai ser explicado cientificamente ou não. Quem que manda na lua, no sol, nas estrelas, não é o Senhor? Então, tudo isso quem faz é o Senhor, tá bom? Eu não vou me importar nem um pouquinho, né, se eles falarem, não, foi por causa que um cometa passou, então não tem nada a ver com a vinda de Cristo, né, as pessoas estão alarmadas. Eu vou acreditar, porque já está escrito sobre esses sinais, tá bom? Então, aqui em Apocalipse falou sobre esses sinais no céu, né? E uma mulher vestida de sol. A mulher aqui em Apocalipse significa igreja. O sol, né, referindo-se à glória da igreja. A igreja na qual podemos dizer o reino celestial, vestida de sol, a igreja que está tendo a glória do Senhor para herdar o reino celestial, tá bom? E aí ele continua aqui: e a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre as suas cabeças. Essa 12 estrelas sobre sua cabeça é a igreja dirigida por 12 apóstolos, né? É um número simbólico aqui. O versículo 2, né? Agora sim fala sobre a mulher grávida aqui com dores de parto. E estava grávida e gritava com dores de parto, com ânsia de dar à luz. Ânsia vai ser a gente ansioso realmente para que Cristo venha logo, para trazer um reino justo, tá bom? Então aqui, quando fala que a igreja está com dores de parto, é porque a igreja tem que preparar o mundo para receber Jesus Cristo, para a segunda vinda de Cristo. Ou seja, várias coisas têm que acontecer, e uma delas é pregar o evangelho em todas as nações, e assim por diante, tá bom? Então nós temos que preparar. Voltando para Mateus 24, versículo 15, tá bom? Continua dizendo aqui, essa parte é um pouco difícil, né? Eu acho que eu vou voltar nesse versículo amanhã. Amanhã não, que amanhã é o Isaías que vai compartilhar a escritura conosco, mas eu acho que eu vou voltar nesse versículo aqui, que ele é um pouco mais difícil de explicar. Eu não achei difícil de explicar ele, é que ele tem muito conteúdo que dá para trazer várias coisas para a gente estudar, tá bom? Então eu vou voltar nesse versículo, ó, Mateus 24:15, diz assim: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê entenda, né? Mateus ele explica aqui, tem também em Marcos e Lucas, né, essa escritura aqui, mas eles não trazem que é uma referência ao que Daniel disse, né? O profeta Daniel profetizou aqui. E aí, aqui, Mateus ainda ele fala assim, quem lê entenda, né? Ou seja, se vira aí, né? Para entender aqui. Mas Lucas, ele substitui, né? Esse quem lê entenda, ele dá interpretação. O que é essa abominação da desolação?
Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em outro dia aqui, mas Lucas ele interpreta de uma maneira bem simples, né? Tá lá em Lucas 21, capítulo 21, versículo 20, diz assim: Porém, quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei, então, que já é chegada a sua assolação. Então, os apóstolos, né, tinham perguntado a Jesus Cristo quando que seria, então, a destruição do templo de Jerusalém, os judeus iriam morrer ali, e aí ele pega e compartilha essa parte, né, em Mateus 24, e aqui em Lucas dá a interpretação que é isso, ele fala que é quando eles virem a cidade cercada, né, pelo exército ali romano, ou seja, seria 35 anos depois que Cristo estava falando aqui essas palavras, tá bom? Dando essa profecia aqui. E aí o que Jesus Cristo fala que eles deveriam fazer quando eles vissem Jerusalém cercada? Ele continua aqui, ó, capítulo Mateus 24, versículo 16 em diante. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça para tirar coisa alguma da sua casa. E quem estiver no campo não volte para trás para buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas que amamentam naqueles dias. Ah, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Bom, aqui ele tá falando, né, sobre a destruição depois que os exércitos cercarem Jerusalém aqui. Então Jesus Cristo ele está mandando o povo fugir. Porque o que vai acontecer aqui, né? Segundo Flávio Josefo, muitos vão correr para dentro da cidade de Jerusalém, tá bom? E aqui quem está a par dessa profecia, sabendo que Cristo profetizou isso, ia fugir, salvando assim a própria vida, tá bom? Então ele vai falando aqui, ai das grávidas, por quê? O próprio Flávio Josefo, né, se você pegar os escritos dele narrando as histórias de quando Jerusalém foi destruída ali, vai falar da situação das mulheres grávidas, de que estavam com o neném pequeno, né? Então essas que ficaram dentro de Jerusalém sofreu muito, né? As crianças, teve até canibalismo, né? Então é uma cena horrível descrita ali por Flávio José, tá bom? Então essa parte aqui também, no versículo 21, ela tanto aponta ali para uma cena horrível em Jerusalém, mas aponta para coisas no futuro também, que seria pior do que esse evento aqui, tá bom? Porque, por exemplo, né, aqui no versículo 21 nós lemos aqui, ó, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então está falando de uma aflição, né, que haveria, na qual nunca mais se repetiria tão grande. E dentro aqui de Jerusalém morreu sim muitos judeus, crianças, mulheres, né? Mas não dá nem para se comparar com o Holocausto na época de Hitler, né? Houve muito mais judeus que morreram naquela época, né? Na época de Hitler, do que na própria invasão aqui de Jerusalém. Então esse é um versículo de uma profecia que é escatológica, né? Também é para os futuros, né? Para coisas que aconteceriam depois também. Versículo 22 e 23 para finalizar, né? Diz assim: E se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele está aqui, ou ali, não deis crédito. Né? Então, conforme eu falei, muitos gritaram para os judeus, entram, correm, muitos que estavam no campo correram para dentro de Jerusalém. E Jesus Cristo falou exatamente o contrário. Quem estivesse em Jerusalém, saia de Jerusalém quando visse o exército romano chegando. Quando visse Jerusalém ser sitiada para eles fugir. Essa era o que Cristo aqui, porque realmente Jerusalém estaria sentenciada, tá bom? Ela não sobreviveria, né, a esse massacre aqui. Então Cristo ele manda, né, quem estivesse no campo fugisse e assim por diante. Bom, um ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o versículo 3 do capítulo 24, né, que eu falei lá no começo. Presta atenção nessa parte aqui, ó. E chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Então Jesus Cristo ele compartilha isso em particular com os apóstolos. E os apóstolos, para quem ele compartilhou, né, essas pessoas que deram ouvido aos apóstolos e profetas, eles saíram de Jerusalém quando viram essa situação. E assim pouparam a própria vida deles.
e também se salvaram da situação de fome, de tanta coisa que aconteceu em Jerusalém, descrito, né, nesses 3 anos que eles estiveram dentro da... Né? Foi cena horrível, né? O Flávio Josefo menciona, inclusive, que quando os judeus estavam dentro de Jerusalém, se eles vissem alguma porta, alguma casa fechada, eles arrombavam, porque pensavam que a pessoa estava comendo ali, escondida, alguma coisa. Então eles quebravam a porta e tentavam ver se um pegando comida do... Foi algo bem grotesco, né? Que Flávio Josefo ele vai compartilhando aqui. Então a mensagem que eu quero compartilhar com vocês é essa, né? Eu acredito que o grande ponto nesses versículos aqui seria o versículo 3, que Cristo falou em particular para os discípulos. Mas os discípulos não reteve essa informação para eles só. Eles compartilharam com as pessoas, né, com os membros da igreja, né, que a igreja de Cristo continuou após a morte e ressurreição de Cristo. E os apóstolos ensinavam isso, eu posso compartilhar isso aqui ainda essa semana. Compartilhava sobre essa destruição e que deveriam fugir, né? Então, é bem importante isso. O ponto-chave aqui é que nós devemos seguir ao profeta, ficar atento na conferência, o que o profeta fala, para que nós possamos interpretar, né, esses sinais. Os próprios profetas vão interpretar esses sinais para nós, o que é esse grande sinal no céu que vai haver e assim por diante. E assim nós podemos saber cada vez mais que está perto a vinda de Cristo. Mais uma vez, os sinais são colocados não para assustar as pessoas, mas sim para ajudar elas a estarem preparadas. Imagine o seguinte cenário, né? Imagine que o bispo, nesse domingo, né, na igreja, ele fala assim: olha, a partir de agora tem uma regra aqui, tá bom? Se o orador faltar, né, são aproximadamente 2 ou 3 oradores por domingo. Se o orador faltar, eu vou chamar uma pessoa de dentre vocês do púlpito para compartilhar um discurso, tá bom? De 10 minutos, né? Então fiquem preparados. Veja bem, né? Nós vamos ficar assustados, com medo. Nossa, será que vai ser eu, né? E se alguém faltar, pode ser chamado. Mas isso vai ajudar você a estar preparado com um discurso no bolso, né? Você vai estudar antes de ir para a igreja, vai estar com um discurso no bolso. Bom, se me chamar, eu tô aqui. Se não me chamar, eu tô tranquilo, porque eu já tenho, né? Agora, aquela pessoa que não preparou o discurso, né? E aí o bispo falou: olha, o discursante faltou, né? Hoje, então, conforme combinado, eu vou chamar um de vocês. O coração da pessoa já vai ficar doido ali, né? Vai ficar bem palpitante ali. Fala, eu não, que eu não preparei. Mas aquele que preparou também vai ter esse sentimento, que é o difícil, né? Tá lá na frente para compartilhar a mensagem, né? Mas se você preparou, conforme diz as Escrituras, se estiver despreparado, não temereis. Então imagine isso é a segunda vinda. Os sinais servem para nós nos prepararmos, tá bom? Para os eventos que virão, né? E a maior preparação é a nossa dignidade, estarmos justos, né? Porque independente se vamos viver ou morrer antes da vinda de Cristo, é estarmos justos, né? Obedientes para voltar à presença dele. Essa é a maior preparação, a dignidade. Compartilhe essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.